Chico Xavier, A Sombra do Abacateiro. Francisco Cândido Xavier. Espírito Emmanuel. Introdução. Chico Xavier, A Sombra do Abacateiro. Este livro foi escrito semana após semana, no espaço de 6 anos, de 1980 a 1985. Aqui estão reunidos 51 capítulos que selecionamos, entre muitos outros que nos foi possível registrar ao longo desse tempo, em nossos inesquecíveis encontros com Chico Xavier, A Sombra do Abacateiro. Desejamos esclarecer que as preleções do nosso querido Chico foram sendo anotadas por nós enquanto ele as proferia, sob a inspiração de Emmanuel, sem que nos valêssemos de gravador. Assumimos o papel voluntário de um simples secretário, interessado em passar para os amigos os temas de nossos diálogos, para que essas pérolas doutrinárias geradas pelo fiel medianeiro do Cristo não se perdessem, o que seria profundamente lamentável. Lendo os capítulos deste volume, os irmãos haverão de compreender os nossos esforços e perdoar as nossas muitas falhas. Estas anotações, reconhecemos, poderiam ser melhores e mais completas, mas fizemos o que estava ao nosso alcance e, de certa forma, este pensamento nos tranquiliza. Esclarecemos ainda que, cerca de 40 capítulos aqui apresentados, foram publicados originariamente na revista Presença Espírita, editada pela Livraria Espírita Alvorada, Salvador, Bahia, a cujos diretores agradecemos sensibilizadamente. Durante esses 6 anos recebemos inúmeras cartas de todo o Brasil, de confrades e confreiras, que nos solicitavam transformar em livro as nossas despretensiosas crônicas. Outros nos escreviam contando que os assuntos de nossas reuniões em Uberaba lhes serviam de roteiro em palestras e cultos no lar. Um trabalho tão importante quanto ao que o nosso Chico realiza no Abacateiro, que tem inspirado a formação de dezenas de núcleos semelhantes, até mesmo no exterior, não poderia, digamos, ficar sem registro em livro, incorporando-se em definitivos anais da doutrina. Não vamos nos deter em maiores explicações, porquanto, embora independentes uns dos outros, os 51 capítulos deste livro se encarregarão de nortear o leitor, que nos dará a honra e a alegria de correr os olhos por estas páginas. Aqui então fazemos ponto final, para deixá-los na companhia de Chico Xavier e Emmanuel, mas não sem antes agradecer a Jesus por mais esta oportunidade que conferiu ao menor de seus servos. Carlos Abaxeli, Uberaba, 10 de janeiro de 1986. No 59º ano do mandato mediúnico de Chico Xavier. Num sábado de 1980. Recordamo-nos bem. Foi num sábado do ano passado. Como sempre, uma multidão aguardava a sombra do abacateiro. Alguns amigos estavam ocupados preparando os víveres que seriam repartidos em instantes. Ao chegar, Chico é recebido com aplausos. Desconcerta-se. A reunião tem início. Os companheiros são convidados aos comentários. Alguém, no entanto, toma a palavra e começa a falar. Identifica-se como sendo representante da Câmara Municipal de Casa Branca, Estado de São Paulo. Ali estava para entregar ao senhor Francisco Cândido Xavier, o título de cidadão daquela cidade. De fato, Casa Branca é muito conferir ao Chico o referido laurel, porém, devido a problemas de saúde, ele não fixara a data em que pudesse ir à simpática cidade para receber, em nome dos espíritas, a homenagem. E o vereador falava, empolgado, como o nosso Chico não pode ir à Casa Branca, vimos até ele. Tecia elogios e mais elogios. Exaltava, diga-se de passagem com muita justiça, a figura de Chico Xavier, afirmando ter sido ele, em outras vidas, a jovem Flávia, filha do senador Públio Lentulus. Chico permanecia calado, olhos fixos no chão, movimentando a cabeça como se estivesse a dizer para si mesmo, não, não. Inflamado, o vereador continuava. Colocou Chico no mesmo nível de Emmanuel. Neste momento, Chico cochicha algo com o senhor Ueaquer e este dá um discreto sinal para que o companheiro que falava encerrasse o seu pronunciamento. Tomando, agora, a palavra, Chico começa a falar e a chorar. Pena que, naquela oportunidade, não tivéssemos um gravador acionado. Chico fala, muito emocionado, de suas imperfeições, de seus deslizes, de suas lutas. Diz que queria deixar bem claro para a posteridade, que ele não era a reencarnação de Flávia,
a filha de Emanuel em outras eras, que ele nem mesmo pertencia à faixa evolutiva de Emanuel. Todos choram, até mesmo o bailado das folhas do abacateiro, as flautas do vento cessa. Chico, enxugando as lágrimas, falou que Emanuel nunca lhe permitira qualquer intimidade, que ele agradecia aos espíritos amigos por terem no permitido servir na mediunidade, através da qual ressarciam as suas dívidas, e que se felicitava apenas dos muitos amigos que o espiritismo lhe proporcionava. Agradecendo aos amigos de Casa Branca, pedia permissão para recusar, ali, a entrega do título, pois seria uma falta de respeito para a comunidade daquela cidade, e que, quando pudesse, iria pessoalmente recebê-lo, a fim de agradecer a generosidade dos corações amigos e abnegados que homenagearam a doutrina espírita em sua pessoa. Num clima de grande emotividade que cada um de nós avaliávamos melhor a grandeza de Chico Xavier, encerrou-se a reunião com uma prece. E o Chico foi distribuir com necessitados o pão e o sorriso, a roupa e a esperança, em nosso do Senhor. Ele cumprimentava, um por um, os filhos do Calvário, chamando pelo nome, perguntando-lhes pela família, beijando as mãos. Num sábado de 1981. A lição que passaremos hoje para o papel, não ocorreu propriamente à sombra do frondoso abacateiro onde, habitualmente, Chico Xavier realiza o culto evangélico, em pleno coração da natureza. O que iremos narrar, tão fielmente quanto possível, ouvimos num sábado à noite no grupo espírita da prece, logo após o contato fraterno com os irmãos que residem nas imediações da Mata do Carrinho, o novo local onde as nossas reuniões vespertinas estão sendo realizadas. Um casal aproximou-se do Chico, o pai sustentando uma criança de 1 ano e meio nos braços, acompanhado por distinto médico espírita de Uberaba. A mãe permaneceu a meia distância, em mutismo total, embora com alguma aflição no semblante. O médico, adiantando-se, explicou o caso ao Chico. A criança, desde que nasceu, sofre sucessivas convulsões, tendo que ficar sob o controle de medicamentos, permanecendo dormindo a maior parte do tempo. Em consequência, mal consegue engatinhar e não fala. Após dialogarem durante alguns minutos, o Chico perguntou ao nosso confrade a que diagnóstico havia chegado. Para mim, trata-se de um caso de autismo, respondeu ele. O Chico disse que o diagnóstico lhe parecia bastante acertado, mas que convinha diminuir os anticonvulsivos mesmo que tal medida, a princípio, intensificasse os ataques. Explicou, detalhadamente, as contraindicações do medicamento no organismo infantil. Recomendou passes. Vamos orar, concluiu. O casal saiu, visivelmente mais confortado, mas, segurando o braço do médico nosso confrade, Chico explicou a todos que estávamos ali mais próximos: o autismo é um caso muito sério, podendo ser considerado uma verdadeira calamidade. Tanto envolve crianças quanto adultos. Os médiuns também, por vezes, principalmente os solteiros, sofrem desse mal, pois que vivem sintonizados com o mundo espiritual, desinteressando-se da terra. É preciso que alguma coisa nos prenda no mundo, porque, senão, perdemos a vontade de permanecer no corpo. E Chico Xavier exemplificou com ele mesmo: vejam bem, o que mais me interessa na terra, a não ser a tarefa mediúnica, nada mais. Dinheiro, eu só quero o necessário para sobreviver. Casa, eu não tenho o que fazer com mais uma. Então, eu procuro me interessar pelos meus gatos e meus cachorros. Quando um adoece ou morre, eu choro muito, porque se eu não me ligar em alguma coisa eu deixo vocês. Ele ainda considerou que muitos casos de suicídios têm as suas bases no autismo, porque a pessoa vai perdendo o interesse pela vida, inconscientemente deseja retornar à pátria espiritual, e para se libertar do corpo, que considera uma verdadeira prisão, forçando as portas da saída. E o Chico falou ao médico: é preciso que os pais dessa criança conversem muito com ela, principalmente a mãe. E necessário chamar o espírito para o corpo. Se não agirmos assim, muitos espíritos não permanecerão na carne, porque a reencarnação para eles é muito dolorosa. Evidentemente que não conseguimos registrar tudo, mas a essência do assunto é o que está exposto aqui. E ficamos a meditar na complexidade dos problemas humanos e na sabedoria de Chico Xavier. Quando ele falava de si, ilustrando a questão do autismo,
Sentimos-lo como um pássaro de luz encarcerado numa gaiola de ferro, renunciando à paz da grande floresta para entoar canções de imortalidade aos que caíram invigilantes, no visgo do orgulho ou no alçapão da perturbação. Nesta noite, sem dúvida, compreendemos melhor Chico Xavier e o admiramos ainda mais. De fato, pensando bem, o que é que pode interessar na Terra, a não ser o trabalho missionário em nome do Senhor, ao espírito que já não pertence mais à sua faixa evolutiva? O espírito daquela criança sacudia o corpo que convulsionava, na ânsia de libertar-se. Sem dúvida era preciso convencer o espírito a ficar. Tentar dizer-lhe que a Terra não é tão cruel assim. Que precisamos trabalhar pela melhoria do homem. Outro sábado de 1981. A tarde mostrava-se fria e chuvosa. Todos estávamos bem agasalhados, contrastando com a fila imensa dos irmãos necessitados que estavam expostos às intempéries, dizendo sem palavras do quanto ainda há por fazer. As crianças se reuniam em torno de fogueiras improvisadas. Mas, em todos os semblantes existia alegria. Chico, como sempre, contagiava-nos com o seu bom humor. Uma senhora já bastante idosa, moradora do bairro, varou a multidão para beijar aquelas abençoadas mãos. Chico chamou-a pelo nome, perguntou se tudo ia bem. Ela se retirou feliz, falando baixinho: ele é um pai para mim. Quando o meu marido morreu foi ele quem cuidou de tudo. Cremos que a nossa crônica poderia encerrar-se por aqui, tal material de reflexão que o depoimento espontâneo daquela irmã nos oferece, mas convém que avancemos. Feita a prece inicial, o Evangelho no seu capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, nos chamou a atenção para um tem motivos de resignação. Companheiros vários, são convidados à palavra, pelo tempo de 2 a 4 minutos. Esse sistema de comentários, já tivemos oportunidade de analisar, é o que melhor funciona, pois, além de prender a atenção dos ouvintes, em 4 minutos é-nos possível sintetizar a mensagem que desejamos transmitir e, depois cada um aborda o tema por prisma diferente. Após os primeiros comentários, uma confrade mencionou a resignação dos primitivos cristãos, testemunhando, nas arenas do sacrifício, a fé nas palavras do Senhor. Citou o romance de Emmanuel há 2001 anos mostrando a vitória da resignação de Lívia ante o orgulho do senador Públio Lentulus. Outro exaltou a excelência da doutrina espírita, que nos enseja vários motivos de resignação. A palavra de Chico Xavier, aguardada com expectativa, fez-se ouvir. Agora naquele ambiente de paz. E ele contou uma lenda hindu, em que 2 irmãos desejavam conquistar a pureza, seguir a trilha dos Mahatmas. Combinaram que, depois de 20 anos, ambos deveriam encontrar-se naquele mesmo local. Cada qual seguiu o seu caminho. Um se isolou do mundo, mergulhando na meditação e na prece. O outro voltou para casa, lutando com as dificuldades naturais da família. O tempo correu. 20 anos haviam se passado, quando os 2 irmãos, fiéis à palavra empenhada, reuniram-se no mesmo lugar. O primeiro, o que se havia isolado, não reconheceu o segundo. Tal estado deplorável de imundícia em que se encontrava, estava sujo, rasgado, seguido por um grande séquito de necessitados. O primeiro exibia uma túnica muito alva e refletia grande segurança. Depois de se identificarem, foram à presença de um anjo do Senhor, que somaria as dúvidas quanto ao aproveitamento de ambos, nas lutas da vida. A escolha recaiu sobre o segundo, o que havia voltado para o convívio familiar, expondo-se às tentações. Mas, anjo bom, disse o primeiro, eu alcancei a pureza máxima, ao passo que o meu irmão traz o joelho ralado pelas sucessivas quedas. Eu consegui atravessar o Ganges sem sequer tocar os pés na água. O espírito iluminado, depois de ouvi-lo, falou, melancolicamente, meu irmão, para atravessar o Ganges sem molhar os pés, bastaria que você construísse uma pinguela. A lição nos tocou bem fundo a alma. Com a prece final, fomos todos dar o nosso abraço de amizade aos irmãos que nos aguardavam, na certeza que o melhor processo de avançar será sempre trabalhar e esperar. 28 de março de 1981. Na tarde de 28 de março do ano em curso, chovia muito em Uberaba. Pacientemente, Chico esperava que o aguaceiro cessasse.
A copa frondosa do abacateiro oferecia precário abrigo para todos os que ali nos reuníamos ávidos por aprender. A reportagem do programa Fantástico, da TV Globo, do Rio de Janeiro, filmava tudo de dentro de um carro de aluguel. Como sempre, várias caravanas de diversos estados estavam presentes, notadamente de Curitiba, Paraná. A chuva amaina e o Sr. Wecker convida-nos ao início da reunião na Vila dos Pássaros Pretos. A prece, como de hábito, é proferida pelo professor Tomás. Chico toma a palavra e explica que o culto se divide em duas partes. A primeira, dos comentários em torno de uma página do Evangelho. A segunda, o encontro com os amigos que nos hospedam. O Evangelho segundo o Espiritismo convida-nos a examinar o capitão 25 Buscai e achareis. Cada companheiro convidado aos comentários por orientação de Chico, não deve ceder ao tempo de 4 minutos, para que tenhamos um maior número de opiniões em torno do texto lido. Uma confreira, fazendo uso da palavra, observa que é pelo trabalho que caminhamos rumo à conquista do amor. Alguém assinala que o trabalho, conjugado à oração, constitui excelente antídoto contra a tentação. Por nossa vez, acentuamos que o trabalho, longe de ser uma expiação, é uma bênção de Deus. Gasparetto, também presente à tarefa, destaca o trabalho como terapia. Daisy B. Gasparetto, médium de psicografia que todos admiramos, adverte-nos para o trabalho de nos conhecermos intimamente. Langerton, o amigo de Perópolis, diz que o trabalho é nossa âncora. Márcia comenta que o ajuda-te a mensagem para que tenhamos iniciativa própria e que o céu te ajudará a traduzir a confiança que devemos depositar na providência divina. Apesar da chuva, os nossos irmãos carentes, entre eles muitas crianças e velhinhos, não arredaram o pé da fila que daí a instantes seria beneficiada com os óbolos da fraternidade, numa demonstração eloquente de que ali estão por necessidade e não por ociosidade, como divulgam alguns adversários da caridade. Agora, era chegado o grande momento. Chico Xavier, inspirado por Emmanuel, ia falar. Apesar de completamente ensopados, inclusive o Chico molhara-se um pouco, procuramos colocar-nos na máxima condição de receptividade para ouvir. Aos beijos do sol, um arco-íris emoldura o templo da natureza. Chico fala: estamos aqui reunidos, sob a chuva, para nos conhecer com mais segurança. Estamos numa hora de confrontação. Quantos não gostariam de estar trabalhando sob a chuva? Quantos enfrentam o problema da terra ressequida? A calamidade da seca é comparável à dos terremotos. Há mais de 2 anos não chovia em 7 estados da federação. Em João Monlevade, Minas Gerais, centenas de operários lidam com o aço em fogo, nas grutas. Eu conheço moças que trabalham em boates para sustentar mães que estão em sanatórios. Os que trabalham no clima da calúnia, em busca do numerário para obtenção do pão de cada dia. Nós não vamos esquecer essa chuva como lição-advertência. Hoje vamos retornar aos nossos lares com um conhecimento mais amplo de uns para com os outros. A facilidade, ao que nos parece, nunca ensinou nada a ninguém. Pela primeira vez, há 15 dias, aconteceu um desastre com algumas companheiras nossas quando retornavam a São Paulo, após orarmos no grupo espírita da prece. Muitos, certamente, irão falar. Mas estarão se esquecendo de agradecer os milhares de reuniões, dos dias em que não houve nada. A chuva é uma amiga que também veio enfeitar o nosso culto, para termos a sensação dos que estão debaixo das pontes, dos casebres, dos andarilhos. Esta, ao meu ver, encerrou o Chico, é a nossa maior lição desta tarde. Sim, não havia o que reclamar. E a chuva, na voz de Chico Xavier, transformará-se em lição. A água das nuvens lavara-nos o exterior, mas a água dos céus carreara, com enxurro, mais alguns dos detritos que anodoam as nossas almas. 11 de abril de 1981. Estávamos todos reunidos sob a copa amiga do abacateiro, na tarde de 11 de abril. A paisagem, em torno, é um tanto agreste. O local do culto evangélico ao ar livre fica perto do aeroporto. De quando em vez, possantes aeroplanos fazem manobras, alguns chegando, outros partindo. Antes da reunião fomos apresentados a 2 simpáticas norte-americanas, mãe e filha que, estando no Brasil, aproveitaram para ver Chico Xavier, o maior paranormal do mundo. Sim, ele, Chico,
e o alvo de todas as atenções é aguardado como a presença da própria paz. O Sr. Wecker toma as iniciativas derradeiras, observando se tudo está em ordem. De repente alguém exclama: "O Chico está chegando!" Todos nos voltamos para a cerca de entrada e o aplauso se faz espontâneo. E maneira do coração manifestar sua alegria a quem tem proporcionado alegria a incontáveis corações. Chico agradece e meneia negativamente a cabeça. Recordamos de que no dia 2 daquele mês ele completara 71 anos de abençoada existência física. Naquela semana, como sempre ocorre às vésperas de seu natalício, ele não atendera, fugindo às inevitáveis homenagens. Agora, o culto vai começar. Chico escolhe a lição que servirá de tema para a tarde. Observando-o bem, vejo-o movimentar discretamente os lábios. Para muitos, monologa, mas, para nós, já habituados ao fato, ele dialoga com os espíritos. O professor Tomás é convidado à prece inicial. O Evangelho oferta-nos a meditação capitão 5, bem-aventurados os aflitos, não tem o suicídio e a loucura. Certa vez, o Chico explicou-nos que o tema escolhido obedece, por indicação dos espíritos, à medida das necessidades dos presentes à reunião. Após ele ter feito a leitura, embora com a voz um pouco baixa mas que tem melhorado com as aplicações da acupuntura, o Sr. Wecker começa a convidar alguns amigos ao exame do texto lido. O Dr. Caio Ramaxiotti, filho do nosso inesquecível companheiro Rolando de São Bernardo do Campo, lembra Alphonsus Guimarães, em mensagem, quando considera que a dor talha a perfeição. Usando também da palavra, lembramos que a missão principal do Espiritismo é combater o materialismo. Desilda Rosim, também ali conosco, enfocou o assunto pelo prisma da obsessão, ressaltando o valor da vida. Agora, a palavra é concedida a Deativa Noronha, nossa confreira, de Uberaba, que se refere à data natalícia do Chico. Comovidamente, agradece em nome de todas as mães, as bênçãos nascidas das mãos de Chico Xavier pelo consolo, pela esperança. Chico desconcertou-se, mas todos estávamos felizes por Deativa ter tido a coragem de, a queima-roupa, endereçar-lhe palavras tão bem colocadas e, sobretudo, tão justas. Depois que alguns mais usaram a palavra, inclusive de Aurora, uma simpática espanhola de cabelos brancos, e Márcia, minha esposa, Chico pede para falar. Fala, agradecendo a bondade de todos. As palavras de nossa irmã Deativa, disse, comovido, valem como um convite para que eu venha a ser aquilo que preciso ser. E prossegue, sei que devo trabalhar. Há mais de 100 anos, Allan Kardec ajudou-nos a superar os problemas humanos. Exaltando o valor da doutrina espírita, ponderou que, quase todos nós, diariamente, sofremos pequenos traumatismos, e que, somados, no fim da semana representam uma carga muito grande, exigindo que a pessoa tem que mostrar não apenas estrutura, mas também infraestrutura. Com os olhos fitos no alto, Chico continua, a infraestrutura é a confiança em Deus. Devemos ter o nosso íntimo iluminado pelo poder supremo que nos governa. Precisamos criar o fator esperança, ter paciência, a paciência que descobre caminhos, sem alarde, para ajudar os outros e a nós mesmos. Todos estávamos embevecidos com a sua dissertação que, segundo sua própria expressão, reflete o pensamento de Emmanuel. Criar o fator esperança. Sim, a esperança é uma força, um fator de vitória. Chico fornecera-nos excelente material para meditação. Suas palavras, carregadas de magnetismo, atingiram-nos os corações pelos caminhos da razão. Terminando, ele agradece uma vez mais a lembrança de Deativa. O nosso aniversário não tem importância nenhuma. Esta data já ficou qual estranha. E, num gesto característico seu, que é levar a mão à boca, sorriu qual uma criança feliz. 18 de abril de 1981. No dia 18 de abril do ano passado, comemoramos 124 anos de O Livro dos Espíritos. Ali, à sombra do abacateiro, em conversa amiga com vários confrades de outras cidades, aguardávamos a presença de Chico Xavier. Como sempre acontece, muitas caravanas estavam presentes. Alguém tocava a inspirada melodia do poema Alma Gêmea, que Emmanuel fizera para Lívia. O ambiente era de muita paz. O Lar da Caridade, ex-hospital do Pênfigo, de Uberaba,
enviara uma caminhoneta carregada de sacos de macarrão para repartir com os pobres mais pobres. Maravilhoso exemplo. Uma instituição que ampara perto de 500 pessoas, que luta com dificuldades, preocupando-se também com os que nem sequer têm onde morar, ajudando outros grupos. Em meio a esse clima de amor, Chico chega e é recebido com palmas, que agradece desconcertado. Com voz pausada, ele lê o texto da mensagem evangélica da tarde, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, bem e mal sofrer. Vários companheiros são convidados pelo Sr. Uiaqueira a tecer comentários sobre o assunto e, enquanto tal ocorre, percebo que Chico dialoga baixinho com os espíritos. Eu vejo movimentando os lábios, como que a monologar. Perto de mim, ouço uma senhora dizendo: eu gostaria de chegar mais perto dele, mas de que jeito? Do outro lado uma criança, sustentada no colo por sua mãe, oferta ao Chico um ramalhete de flores silvestres. Ele sorri e agradece. Depois, discretamente, guarda as flores no bolso de dentro do paletó, perto do coração. Quantos, ali, não daríamos tudo por 5 minutos mais intimamente com ele? Parece que, percebendo o anseio de cada um, Chico pede para falar por alguns minutos. Eu gostaria de oferecer-lhes, pessoalmente, mais tempo. Às vezes, a gente comete a falta da ingratidão sem desejar. Tenho procurado cumprir com os meus deveres para com os espíritos amigos e para com os espíritas amigos. E ele fala do seu estado de saúde atual, do tempo reduzido que ainda lhe resta no corpo. Eu me contento com a alegria de vê-los a todos. Gostaria de me sentar com cada um para conversar sobre as nossas tarefas. E pede perdão por estar doente. Emanuel, presente ao culto, pede agora, ao Chico, que fale um pouco sobre o tema do Evangelho. À medida que a providência divina determina melhoras para nós, na terra, inventamos aflições. Para cultivar o solo temos o auxílio do trator, antes só possuíamos carros de boi. Hoje, temos veículos motorizados encurtando distâncias, mas não nos contentamos com os 80 km por hora, antes, andava-se a pé. Hoje, a geladeira conserva quase tudo, antes, plantava-se canteiros. Fala do conforto em que o homem vive e do seu comodismo espiritual, é que precisamos de contentar-nos com o que temos, estamos ricos, sem saber aproveitar a nossa felicidade. Antes, as pessoas idosas desencarnavam conosco, hoje as mandamos para os abrigos. Tínhamos um pouco de prosa durante o dia, a oração à noite. Agora inventamos dificuldades e depois vem o complexo de culpa e vamos para os psiquiatras. Se estamos numa fila e uma senhora doente nos pede o lugar, precisamos cedê-lo. Recordemo-nos da prece padrão para todos os tempos, que é o Pai Nosso, quando Jesus nos diz: o pão nosso de cada dia. Por que acumular tanto? Existem pessoas que possuem 35 pares de sapatos, onde é que irão arrumar 70 pés? Estamos sofrendo mais por excesso de conforto do que por excesso de desconforto. Morre muito mais gente de tanto comer e de tanto beber, do que por falta de comida. A inflação existe, porque queremos o que é demais. E conclui: esta é a opinião dos espíritos. Perdoem-me se eu falei mal, mas se eu falei mal, foi, de mim. Quando terminou a locução, podia-se ouvir uma mosca voar, tal a forte impressão que deixara em nós todos. Chico está coberto de razão, falou a pura verdade, verdade que nem sempre queremos ouvir. Sim, quando o espírito silencia, Deus fala nele. Estávamos, agora, em silêncio e o verbo divino que vibrara pelos lábios de Chico ecoava dentro de nós. 13 de junho de 1981. Vamos, hoje, recordar uma reunião que se processou no dia 13 de junho de 1981. A tarde se fazia belíssima. O sol beijava as folhas do frondoso abacateiro que, generosamente, nos protegia. Na estrada, ali perto, uma boiada era tocada ao som de berrantes. O Evangelho segundo o Espiritismo nos trouxe a lição, a paciência. Cada companheiro convidado aos comentários vespertinos, deu ao tema um colorido próprio, evidenciando a fonte inesgotável da inspiração que verte, cristalina, das alturas. Alguém considerou que a paciência é uma forma legítima de caridade, outro acentuou que carecemos de perdoar, provando a nossa fé. Recordamos, também, o que nos dissera o Cristo quanto à caminhada de 2000 passos.
Da Marilene Paranhos Silva, distinta evangelizadora da infância, em Uberaba, assinalou que, para ter paz, é imprescindível que a criatura viva contente em tudo o que Deus lhe dá. Formiga, o poeta que todos admiramos nos arraiais doutrinários, citou uma trova para ilustrar o assunto, pois foi assim de repente. Em meio à vida tombou. Era tão impaciente que a própria morte apressou. Depois dos convidados a falar, Chico se preparou para, igualmente, trazer a sua colaboração, ou melhor, a colaboração de Emanuel aos comentários evangélicos. O silêncio, então, se fez maior, e todos deram um passo adiante, aguçando os ouvidos. Chico principiou afirmando que durante 300 anos quase, os cristãos se reuniam ao ar livre. O Sermão da Montanha, o documento mais importante da humanidade, não foi produzido entre quatro paredes, mas sim, ao ar livre, junto daqueles que são os herdeiros do Evangelho, que somos nós todos, através dos tempos. Após o luminoso preâmbulo, Chico considerou que se Jesus multiplicou os pães, nós repartimos as migalhas. A ideia de Jesus nos une, embora sejamos aqui estranhos uns aos outros. Dizendo que a doutrina espírita é, sobretudo, a orientação para a vida, ele aproveitou para se referir às reuniões de caráter elitista. Ultimamente, Chico tem se preocupado muito com o elitismo que graça nas fileiras espíritas, não deixando passar a oportunidade de alertar quanto ao mesmo erro em que incorreu o cristianismo ao metamorfosear-se em catolicismo. Ele acrescentou que as reuniões fechadas são também necessárias, mas carecemos ir de encontro aos mais simples para que todos saibam, e nos também, que somos irmãos uns dos outros. Quando desencarnarmos encontraremos com a família da ideia, do coração. Repetindo que, na essência somos todos irmãos. Chico advertiu-nos, em nome da espiritualidade superior, o cumprimento do dever estabelece a diferença. Igualdade absoluta só existe na origem e na chegada. Os mais fortes são chamados para ajudar os mais fracos. Os que têm mais saúde podem ajudar os doentes. E falou que as reuniões fora de nossas especificidades são boas e necessárias, pela aproximação real que promovem, pelo formalismo que é posto de lado. 29 de agosto de 1981. Como sempre, estamos reunidos no sábado, dia 29 de agosto, para o nosso habitual culto do Evangelho ao ar livre. O Evangelho oferta-nos a meditação 87, do capítulo 9, a paciência. Vários companheiros comentam o tema com muita propriedade. A tônica dos apontamentos verbais gira em torno da paciência no lar. Uma senhora lembra a palavra de Emanuel, incerta em mensagem no livro Pronto Socorro: ter paciência é saber esperar. Por nossa vez, também convidado a usar a palavra, recordamos a máxima evangélica: na paciência, tereis as vossas almas. Ouvindo os vários amigos presentes, mais uma vez, chegamos à conclusão que, de fato, o Evangelho é a chave de solução para todos os problemas humanos. O Sr. Wecker pede a Chico Xavier para que fale alguns minutos. Lembrando a presença de Emanuel, Chico começa a discorrer com o magnetismo que lhe é próprio. Vivemos com o tempo muito dividido, muitas atividades nos chamam a atenção. Levantamos sempre com um noticiário nos ouvidos, apelos diversos nos desviam a atenção do que gostaríamos de preservar: serenidade. A paciência é uma bênção que podemos colher na meditação, na oração e, sobretudo, em sermos úteis. A cada momento somos testados em matéria de paciência, por todos os lados. Precisamos de fazer um acordo íntimo, criarmos dentro de nós um tribunal íntimo que nos abençoe, nos preserve da cólera, para que a violência diminua no mundo. E Chico prossegue: ante o silêncio de todos os que ali estamos para aprender com um homem que se fez porta-voz das esferas mais altas, a cidade é uma casa maior. Se na casa somos chamados à tolerância, dentro da cidade, igualmente. É muito importante que não venhamos a reagir, não passar recibos em ofensas, na rua ou no trabalho. Hoje, todas as pessoas estão com pressa. Quando alguém burla um lugar na fila, rebelamo-nos. Não estamos endossando a desordem, mas precisamos compreender, precisamos pensar na questão da parcela, porque a soma vem no fim do dia: briga dentro de casa, crime, delinquência. No fim do mês, a soma já é um câncer de primeiro grau, uma obsessão começante.
Um trauma emocional se comunica ao corpo todo. Talvez que 60% a 80% de nossas doenças ou dos donos das doenças foram adquiridas através dos choques, da intolerância, das ofensas, da falta de perdão. E Chico observa o ensino de Jesus: perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Matematicamente, 490 vezes, e diz: lá, pela 100ª vez que estivermos perdoando, falaremos: você já está perdoado para sempre. Eu não vou ter o trabalho de perdoá-lo mais. Todos sorrimos bastante. Chico é assim: primeiro ensina, tocando fundo os corações, depois, cria um ambiente de descontração, em que as tensões se vejam aliviadas. E arrematando a lição da paciência, o mais difícil não é viver, é conviver. Existem pessoas que gostam muito de usar a franqueza, mas é uma franqueza que joga todo mundo no chão. De fato, ficamos a meditar. Às vezes, usamos o látego da verdade para vergastar impiedosamente os que estão equivocados. É um contrassenso. Naquela tarde, ouvindo Chico Xavier discorrer sobre a paciência, ele que há mais de meio século vem sustentando pacientemente a sua tarefa, pensamos o quanto seria diferente a nossa vida na Terra se aprendêssemos a ciência da paz. 19 de setembro de 1981. Consultando as nossas anotações sobre as reuniões vespertinas com Chico, à sombra de árvores amigas e acolhedoras, deparamo-nos com a que foi levada a efeito no dia 19 de setembro de 1981, há quase 2 anos, portanto. Após tomadas as medidas de praxe, o culto tem o seu início com o Evangelho trazendo-nos a meditação capítulo 14. Todos comentamos o tema, os que fomos convidados a falar, todavia a palavra aguardada com ansiedade era do nosso Chico. E ele inicia dizendo que Emmanuel nos chamava a atenção para o seguinte trecho. As grandes provas, entendei-me bem, são sempre um indício de um final de sofrimento e depuração do espírito, quando aceitas perante Deus. Discorrendo agora sobre a página de Agostinho, transmitida em Paris, no ano de 1862, o Chico diz que estamos fazendo na Terra um vestibular de promoção espiritual, para ver se obtemos sucesso ou ficamos em determinadas dependências. As grandes provas são um indício, não um fim. Para subir, o espírito tem que estar ajustado às leis de Deus. Não estamos liberados, só porque sofremos. Depende da nossa atitude a vitória que desejamos alcançar. Tendo sempre a preocupação de dizer que está sendo intérprete de Emmanuel, ele prossegue: podemos estar sofrendo, estar aflitos, fatigados, mas se estamos desesperados, criando problemas para os outros com os nossos problemas, nós não estamos atravessando as nossas provas com as almas ligadas às leis de Deus. Estejamos com o pensamento em Deus, com a nossa alma do ar de si, sem pensar em si. Fazendo breve pausa, o Chico assevera que precisamos podar o sofrimento daqueles que Deus nos deu a convivência, para que eles sejam mais felizes, que é importante calar as nossas próprias dores, pacificar o nosso espírito, quando tudo nos induz ao desespero, porquanto existe algo que nós podemos dar sem ter, é a felicidade. E Emmanuel nos convida, pelos seus lábios, a ajudar aqueles que estão conosco, sem nunca desajudá-los, não criar para os outros problemas afetivos, oriundos de um amor mal interpretado. E de grande mérito sofrer sem mostrar sofrimento. Arrematando, ainda considera que estamos matriculados na prova, mas depois da desencarnação é que vamos ver a nota. Já ouvimos, alhures, comentários de que muitos espíritas dão um crédito excessivo às palavras de Chico Xavier, que isso é endeusamento, que ele não passa de uma pessoa comum, falível como qualquer um de nós. Evidentemente, não comparecemos aqui nas páginas deste livro para defender seja quem for de infalibilidade, principalmente quem não necessita de qualquer defesa. Concordamos até aqui, se o Chico permitisse, seríamos mesmo capazes de endeusá-lo, tal admiração que nutrimos pelo médium e pelo homem, contudo ele sabe manter a distância devida. Não podemos concordar, todavia, com os que alegam que damos crédito excessivo às suas palavras, que anotamos tudo o que ele fala. E isto por um motivo muito simples. Há mais de 55 anos Chico Xavier é médium. Eu gosto de ser médium, eu sinto prazer em ser médium, desabafou certa vez.
Embora tenha ele mesmo muita coisa para oferecer, Chico transfere todo o mérito para os espíritos amigos, como Emanuel, Bezerra, André Luiz e tantos outros. Ninguém pode dizer, em sã consciência, que um dia ele tenha dado uma opinião pessoal sobre qualquer ponto da doutrina. Não, Chico é um intérprete fiel, seguro, que tem provado a crentes e incrédulos o seu devotamento à causa, com prejuízo de tudo que o homem mais simples tem direito. Ele renunciou, inclusive, a ele mesmo. É por isso que prosseguiremos anotando as suas palavras, as suas reações, as suas impressões, porquanto elas refletem as palavras, as reações e as impressões do mundo espiritual. Chico Xavier, como bem colocou o professor Herculano Pires, é interexistente. Hoje ele é mais do lado de lá do que de cá. Chico não brinca em serviço. Para mim, tudo o que ele fala é importante, digno de análise. Suas palavras não são repetições, são doses homeopáticas de muito amor, carinho, abnegação, para os que ainda nos arrastamos na poeira. Para os que já têm asas de borboleta e podem voar, certamente a história é diferente. 9 de janeiro de 1982. No dia 9 de janeiro, tivemos a nossa primeira reunião do ano de 82, junto aos companheiros que nos hospedam, para orar em plena natureza. O Evangelho ofertou-nos a página do capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo. Vários companheiros comentaram com muita propriedade o tema da tarde, contudo, para ganhar espaço, reproduziremos a impressionante alocução do nosso Chico, fazendo-se intérprete de Emanuel. Em nossa modesta opinião, foi um dos mais sérios alertas do mundo espiritual a todos nós, em nossas reuniões no abacateiro. Chico começou a contar que no Japão existia, há algum tempo, um surto muito grande de delinquência. O próprio governo sentia-se incapaz de sofrer aquela expansão infeliz. Foi quando um grupo de senhoras sugeriu que, nas cidades, as famílias se reunissem, em grupos de 5 a 10 famílias, para debaterem o problema. A ideia tomou vulto. Quase que o Japão inteiro começou a reunir-se, semanalmente, discutindo o que se poderia fazer pela criança, pelos reeducandos, para que a ideia do crime diminuísse. Em 2 anos, o índice de delinquência juvenil diminuiu em 80%. E ele continua, ante a forte expectativa geral, se pudéssemos iniciar, sem distinção de crenças, para ver as aberturas que precisamos de fazer hoje nos domínios da compreensão, teríamos muito menos a lamentar. Se pudéssemos reunir quinzenalmente, não só os espíritas, não somos privilegiados, Deus é Pai de nós todos, estabelecendo um laço de entendimento entre nós. Tudo parece ainda distante, mas as ideias são sementes e as palavras disseminam. Se pudéssemos discutir com amor o problema, para saber o que podemos fazer junto aos reformatórios. Infelizmente, hoje, os reformatórios são escolas de banditismo, por mais queiramos negar, é a realidade pura. Certa vez, ouvi de um jovem, eu não me importo com a ideia do crime, cada pessoa pode matar uma e, sendo uma vez só, é perdoado. Ponto. Não podemos adotar em nossas casas as crianças todas, mas se pudéssemos reuni-las para darmos um pouco do nosso amor, tempo, conhecimento, experiência, para inocular a nossa ideia de libertação espiritual através do bem. E Chico fala que muitos têm uma vida que não desejaríamos para um cão de nossa estima. Delinquência, prossegue, somos nós mesmos que criamos. Há muita gente boa que se dedica exclusivamente ao amparo do próximo, mas a verdade é que a maioria de nós outros conversa sobre o assunto, acho extraordinário, mas desfeita a reunião alega a falta de tempo. Assim, vamos destruindo o que temos de melhor, pela nossa incapacidade de trabalho, não de conhecimento. Somos o país de mais amplo conhecimento evangélico. O Brasil é um país de maioria católica, espírita. Tem mais afinidade com a África do que os próprios africanos entre si. Aqui é onde mais se aprofunda no conhecimento vastíssimo. Se quiséssemos, poderíamos realizar muito. Ontem era 1981, hoje é 1982, mas estamos com os mesmos sentimentos. Precisamos alertar o nosso coração, não nutrir um desprezo tão grande e, às vezes, tão calculado, pelos mesmos problemas sociais. Nós todos caímos pela inteligência. Sentimos-nos falsamente superiores aos outros.
Mas resolveremos o assunto pelo coração, pelo sentimento, pelo Cristo aplicado em nossa vida. Temos muita pena do menino que está com fome, mas, às vezes, temos um desprezo total pelo menino que se fez delinquente. Quem precisa mais? O menino dado aos tóxicos ou que se entrega às más influências, poderia ser o nosso. Estamos na mesma embarcação e o naufrágio é para nós todos. Fulano prega mas não faz. O problema é para que cada um de nós meta as mãos no serviço. Do pouco de muitos é que se faz aquilo que é necessário. Legenda maravilhosa que já tem idade de quase 2000 anos. Quantas guerras cultivamos em nome do Cristo? Temos, agora, uma doutrina que nasceu sem sangue, sem guerra. Um homem de vida apostolar, assessorado por muitos amigos e muitas irmãs que lançaram a ideia no mundo. Será, talvez, a primeira, em matéria de religião, que nasceu num mundo sem sangue e sem lágrimas. Precisamos dedicar mais amor às crianças. Não é só visitar cadeias uma vez por semana, estão sendo desprezadas por nós, nas bases de uma psicologia materialista, sem Deus. O psicólogo é obrigado a agir dentro de instruções materialistas. Muitos já estão despertando. Se o nosso filho cria um problema, falamos, você vai ao psicólogo. O psicólogo é materialista, e como não quer saber nada com Deus, o menino volta um monstrinho para casa. Precisamos pensar o que é que vamos fazer desse pessoal todo que está crescendo. Crescendo para quê? Sem Deus, o que eles irão fazer? Nós agradecemos tanto uma gentileza, por que é que vamos negar essa gentileza aos outros? São perguntas que devemos fazer, porque, por enquanto, elas estão sem respostas. Sem comentários. Num sábado de 1982. Nem sempre o nosso Chico está em condições de comentar as lições do Evangelho nas tardes de sábado. Muitas vezes, falta-lhe a voz. A reunião da sexta-feira termina, normalmente, quando os primeiros raios solares tingem de rubro o céu ainda esmaltado de estrelas. Quando nos é possível na reunião terminal do sábado, no grupo espírita da prece, buscamos ouvir o Chico, provocando algum assunto. Compreendamos que estar com ele é uma oportunidade rara e, assim, dentro dos limites, fazemos-lhe perguntas que sejam de interesse geral. Acontece também ele mesmo puxar conversa, contando interessantes fatos de sua vida. O seguir, enfileiramos algo que nos foi possível obter em várias oportunidades, na certeza de que todos se edificarão, como sempre, com as preciosas lições de Chico Xavier. Alguém comentava sobre a grande incidência de crimes na atualidade, falando ainda do rigor necessário por parte das autoridades. O Chico autografava, parecendo estar alheio a tudo. Um outro companheiro fez alusão à pena de morte. E é justamente aí que o Chico aparteia. Emmanuel costuma dizer que o criminoso é sempre um de nós que foi descoberto. Que profundo ensinamento! Atire a primeira pedra. A doutora Marlene Severino Nobre, presente a uma das reuniões, faz ao Chico duas perguntas que transcrevemos sem maiores comentários, evidentemente com as respectivas respostas. Chico, quando é que nós vamos aprender a transar com o nosso subconsciente? Isso vem com evangelização. É fácil evangelizar, mas autoevangelizar-se. O que você acha desses cursos de espiritismo? Curso de médium. Ah! Minha filha, eu nasci chavante, morro chavante. Agora é ele mesmo quem nos conta, pois, como bom mineiro, o Chico também gosta de uma prosa. Quando eu tinha 16, 17 anos, trabalhava numa casa de comércio, em Pedro Leopoldo. Muitos jovens me procuravam, então, para escrever cartas de amor para eles. Os espíritos me diziam que tudo aquilo era treino. E sorriu meio maroto como quem se admira com o que já lhe sucedeu na vida. O tema era espiritismo e hostilidade. Comentávamos como os adeptos da doutrina são perseguidos ainda hoje. Embora o respeito de muitos, ainda encontramos os que, veladamente, atacam, humilham. Com os olhos contemplando o que não podíamos ver, o Chico disse: aqueles que caminham abrindo o roteiro para o futuro dela, terceira revelação, têm que sangrar os pés. E retoma o serviço dos autógrafos, como a nos dizer que o tempo urge e é preciso continuar. Perguntei ao Chico, como foi que escolheram o nome de Luiz Gonzaga para o centro de Pedro Leopoldo. Explicando, inicialmente, que Luiz Gonzaga era italiano, enfermeiro,
tendo morrido aos 23 anos de idade no socorro aos bexigosos como um autêntico mártir da solidariedade humana, acrescenta: aquela época, eu tinha 16 anos e era o secretário do grupo. Quando nos reunimos para fundar o centro, era o dia 21 de junho, data consagrada pelo calendário a São Luís Gonzaga. Também, Lindenberg havia concluído a travessa do Atlântico na aeronave que levava o nome Espírito São Luís, só que esse havia sido rei da França, o que foi ferido nas cruzadas e, ao que tudo indica, protetor de Allan Kardec. Então, para homenagear um e outro, demos ao nosso centro o nome de Luís Gonzaga. A surpresa maior vem agora, sabe, Baxeli. Um dia eu estava no portão de casa, quando surgiu um mendigo perguntando se eu era o Chico Xavier. Depois de conversar um pouco, ele tirou de um saco uma imagem de São Luís Gonzaga dizendo que havia ido ali só para me entregar. Esse fato se deu em Uberaba. De outra vez, tecendo comentários sobre o valor da palavra e do cuidado que devemos ter em pronunciar qualquer uma, Chico arrematou: as palavras são uma rede de seda, através das quais nos escondemos, mas quem nos conhece nos vê. Sim, porquanto, há palavras que enganam e palavras que revelam. E assim é Chico Xavier. Numa conversa espontânea, aparentemente sem maior significado, surge o ensinamento, a preciosa lição, o material de reflexão de que carecemos para melhor compreender a vida a nós mesmos. Fevereiro de 1982. Façamos, desta vez, uma pausa nas nossas narrativas sobre as reuniões evangélicas que reportamos para os amigos, levadas a efeito por Chico, no templo excelso da natureza, para tentarmos compreender o porquê de semelhantes tertúlias ao ar livre. O primeiro templo do homem, sem dúvida, foi e continua sendo a natureza. Em todas as antigas narrativas históricas, observamos que a criatura procurava dialogar com o Criador sob a paz das estrelas. Moisés subiu ao Sinai para receber o Decálogo. João Batista clamava, em pleno deserto, preparando as veredas daquele que nos ensinaria a amar a Deus em espírito e verdade. Nas Gálias, os druidas se colocavam em comunicação com os mortos no silêncio das florestas. A sós, no colo da natureza, o homem sente uma maior integração com a vida. Longe dos santuários e dos templos de pedra, embora com os pés chumbados no solo, mas de coração alçado às alturas, o homem espírito grita sua independência sobre o homem matéria. Chico Xavier era um místico, como o fora João Evangelista, como o fora Francisco de Assis. Recordemo-nos de que ele, com apenas 5 anos de idade, conversava com a sua mãezinha sob a proteção de generosas árvores frutíferas, no quintal de sua casa. Emmanuel, espírito luminar que deveria acompanhá-lo na trajetória missionária durante toda a vida, aparece-lhe num açude, fazendo-se visível dentro dos reflexos de uma cruz. Foi quando regava a horta de alhos de seu patrão, que Augusto dos Anjos e outros espíritos, vieram adestrar-lhe a mediunidade iniciante. Quantas vezes, sob o manto das estrelas, Chico visitava casebres em extrema penúria ou socorria dezenas de irmãos que se abrigavam debaixo de uma ponte. Aqui em Uberaba, há muitos anos atrás, na antiga sede da Espírita Cristã, os passes eram aplicados ao redor de uma cisterna. A famosa peregrinação dos sábados era um longo percurso através de trilhas de terra, onde o cheiro do mato casava-se com a brisa noturna em que soprava mansamente. Como Francisco de Assis, Chico nutre pela natureza um amor que só é comum às almas que se espiritualizam. À semelhança do sublime Poverello, Chico ama os animais, conversa com eles, parece entendê-los. Chora quando um deles adoece. Ama as flores, a chuva, os pássaros. Neste mundo materialista, em que o homem cada vez mais se afoga nas conquistas da tecnologia, Chico ensina-nos também a cultivar a vida natural, estudando o Evangelho de Jesus, junto aos filhos do Calvário, no templo da Mãe Natureza. Dentro de 4 paredes, de certa forma, nos isolamos do mundo, mas sob as sombras acolhedoras de árvores amigas, segundo Emmanuel, temos sobre as cabeças a cúpula azul do céu, traduzindo paz, e, ao lado, o verde das folhas numa mensagem de esperança. Só aqueles que já experimentaram a sensação de reuniões assim, sabem o que estamos querendo traduzir. As mais belas lições do Senhor foram dadas no palco da natureza,
cujas forças se inclinavam ao influxo do seu amor, o mar bravio aquietou-se, os pássaros atendiam-no. É inquestionável que esse homem, Chico Xavier, em pleno século XX, revive a atmosfera mágica do cristianismo, contagiando-nos pela simplicidade, pela humildade. 13 de fevereiro de 1982. Na reunião da tarde de 13 de fevereiro, do ano passado, muitos amigos de outras localidades estavam presentes, alguns representando instituições que muito têm feito pelo Evangelho redivivo no Brasil. Fazia muito calor, depois de dias de intensa chuva. O sol beijava com os seus causticantes raios aquele abençoado pedaço de chão, onde nos reuníamos para orar. Pontual, como sempre, Chico chegou no automóvel de um amigo e as câmeras da TV Record, SBT, começam a registrar os seus menores gestos. Após o Sr. Wecker convidar alguns companheiros para tomarem lugar nos bancos rústicos, a reunião teve o seu início com o Evangelho ofertando-nos ao estudo a lição do capítulo 9, item 7, a paciência. Convidada a falar em primeiro lugar para nos dar uma ideia da dimensão de tempo a ser utilizado por cada um dos comentários, conforme orientação do próprio Chico. Márcia disse que, na Terra, ouvimos muitos lamentos, mas que também não saberemos contar quantas preces se elevam aos céus em louvor de gratidão. Dé Maria Célia, do Rio de Janeiro, que ali estava com alguns amigos da Fundação Manieta Gaio, considerou que a maioria de nós outros não aceitamos o conselho óbvio que os espíritos amigos nos dão, mormente os que se referem à paciência, mas que é o caminho que carecemos seguir em favor da própria paz. Desilda Rosim, escritora de méritos, disse que precisamos dar uma atenção especial à paciência no lar. Um amigo da Venezuela, embora sendo convidado a colaborar na interpretação do texto evangélico, escusa-se dizendo que preferia ouvir. Chegando o nosso momento de falar, enfocamos o assunto sobre o aspecto de que nos precisamos conscientizar a respeito de um ponto fundamental para a nossa felicidade. Algumas coisas na nossa vida podemos mudar quase que instantaneamente, outras não. Diversas solicitam o concurso do tempo e precisamos de aprender a conviver com elas. O nosso amigo Salvador Gentili, do ID, de Araras, se referiu à dor como uma mestra que pode educar o nosso orgulho e nos conduzir ao equilíbrio. O general Duílio Lena Berni, nosso conhecido pelo seu trabalho no Rio Grande do Sul, principalmente pela sua colaboração doutrinária no jornal Desobsessão, faz uma colocação interessante dizendo que a dor e a paciência constituem um binário como a terra e a lua, ambas precisam caminhar juntas. Ressalta que Jesus nos prometia alívio, mas não cura. Bem, para não tomar mais espaço, vamos transcrever a palavra do nosso Chico, sob a coordenação espiritual de Emmanuel, embora todos tenham abordado o tema com muita propriedade e matizes especiais. Esclarecemos que ao transcrever as palavras do nosso Chico não fazemos qualquer revisão, mesmo porque não temos autoridade para tal. Se em algum ponto as ideias parecem não concatenar, numa sequência lógica, isso se deve a falhas nossas nas anotações, de vez que não utilizamos o gravador. Todavia, o que nos deve interessar é o pensamento, o ensinamento primoroso que o seu verbo privilegiado nos transmite. Ponto apenas uma lembrança do nosso benfeitor Emmanuel. Ele me pede para recordar um item sobre a lição da paciência que nunca me havia ocorrido antes, paciência que nasce do verdadeiro amor pregado por Jesus, a paciência com a felicidade dos outros. Felicidade de um adversário de nossas ideias. Às vezes, criamos dificuldades em torno da pessoa que se sente feliz num modo diferente do nosso. Estamos falando das pessoas operosas, que servem ao bem. Então, é muitas vezes um filho que queremos que seja advogado, mas ele se sente feliz sendo lavrador. Por quê, então, impor-lhe a obrigação de estudar ciência, em livros, a pretexto de ser feliz como queremos? De outras vezes é o casamento. Porque aqui procedemos dessa maneira se o nosso filho ou nossa filha estão felizes com esse tipo de união. De outras vezes, é um amigo que recebe uma casa. Meu Deus, por que fulano ganhou a casa e não eu? Devemos sentir a felicidade de ter os nossos amigos felizes. A felicidade deve reinar com todos e para todos. A felicidade é um patrimônio que deve pertencer a todos.
Quantas vezes teremos perdido grandes oportunidades para aproveitar as lições da vida, quando nos deixamos perder pela inveja, pelo ciúme, pelo espírito de antagonismo? Todos podemos ser alegres dentro do nosso próprio lugar. Muitas vezes temos errado pela falta de paciência com a felicidade dos outros, especialmente com aqueles que estão convivendo conosco no cotidiano. Protesto dos jovens, protesto dos idosos, protesto dos operários. Protestos, por quê? E uma falta